a nossa sessão, quarto painel dedicado à gestão financeira e patrimonial, modos de financiamento de autoridades reguladoras, contribuições, taxas e tarifas. Dado imperativos de horário do professor Guilherme de Oliveira Martins, eu vou prescindir da minha introdução. Farei como a tese de doutoramento, faço a introdução no final e passo já a palavra ao Guilherme, avisando que ele depois terá de sair imediatamente para ir dar as suas aulas. Bem, boa tarde a todos. Este painel analisa os modelos de financiamento, enfim, tenta confrontar os modelos administrativos com os modelos de financiamento e a gestão financeira das entidades reguladoras. Eu irei dedicar a minha parte quanto aos modelos de financiamento e depois o Dr. Sérgio do Cabo irá falar sobre a gestão financeira e patrimonial e, portanto, nós vamos partir as nossas intervenções com base nisso, para não haver duplicações. Eu irei concentrar nos modelos de financiamento e irei fazer um pequeno histórico do que tínhamos, ou do que temos até agora, portanto, até à Lei Quadro, e depois da Lei Quadro, quais são as principais transformações que teremos do ponto de vista quer do modelo administrativo, quer dos modelos de financiamento. Afinal, irei colocar, enfim, alguns obstáculos, algumas interrogações minhas sobre estes novos modelos, este novo modelo, enfim, que esta Lei Quadro tenta unificar, tenta fazer uma unificação, mas eu tenho algumas dúvidas sobre a sua operacionalidade e irei colocar essas dúvidas e irei pôr aqui em cima da mesa, eventualmente para um debate posterior. Bem, enfim, eu tenho alguns slides, não são muitos, mas basicamente o que temos neste quadro é um levantamento da situação atual, enfim, das várias entidades reguladoras que compõem o universo e o seu regime administrativo e financeiro, não é? Portanto, na componente financeira. Eu diria que é um regime tripartido, e este regime tripartido vem distinguir entre os institutos públicos, entre as entidades administrativas independentes e entre as autoridades administrativas independentes. Nos institutos públicos, enfim, isto é basicamente decorre da lei. Teríamos de partir entre entidades que estariam sujeitas à superintendência e tutela e entidades que não estariam sujeitas à superintendência, mas apenas à tutela de gestão ministerial. Isto é, neste caso concreto, entidades que estariam dispensadas de orientações ministeriais e apenas sujeitas ao controle. Isto quanto à questão da distinção entre superintendência e tutela. Depois teríamos as chamadas entidades administrativas independentes. As entidades administrativas independentes que, enfim, para além de terem autonomia administrativa e financeira, e portanto aí o regime é comum, a autonomia administrativa e financeira, e aí a Lei Quadro não vai introduzir nenhuma novidade nesse aspecto. Do ponto de vista da tutela e superintendência, teriam independência no exercício das suas funções, sem prejuízo de alguns princípios orientadores de política fixados pelo Governo e dos atos que obrigatoriamente estariam sujeitos à tutela de gestão ministerial, que seriam atos financeiros e atos que pressuporiam a utilização de recursos financeiros e transferências do Orçamento do Estado, como veremos adiante, a lei mantém. Afinal, ainda teríamos uma figura, enfim, um terceiro género, não é? Os juristas gostam muito do terceiro género, e teríamos um terceiro género que seriam as autoridades administrativas independentes que, enfim, estariam dotadas de autonomia administrativa e financeira, mas, e teriam independência no exercício das suas funções, mas teriam uma tutela de gestão não administrativa, mas uma tutela de gestão do Parlamento, e neste caso concreto encaixamos a entidade reguladora para a comunicação social, que está ali identificada, enfim, as siglas identificam perfeitamente o que sucede.
Enfim, como nós vemos, o regime era um pouco, a meu ver, era tripartido, portanto, esta tripartição gerava algumas equivocidades na aplicação e mesmo quanto à clarificação da tutela e da superintendência e dos limites e âmbitos, o limite e o âmbito da tutela e superintendência sobre estas entidades. Sendo que o próprio regime em vigor vinha criar figuras autónomas por razões políticas, sabemos, e por razões de independência e garantia de independência das entidades que estivessem em causa e que estariam sujeitas a uma tutela um pouco híbrida, uma tutela de gestão do Parlamento, que é um pouco estranho, porque, enfim, a gestão parlamentar não é aquela tutela administrativa que nós conhecemos, mas um pouco, enfim, para um jurista é um pouco estranho. Portanto, esta é a situação que temos antes da Lei Quadro. Idealmente, a Lei Quadro, a meu ver, uma das questões que visa resolver é a unificação destes regimes e tentando resolver, do ponto de vista prático, estas questões que vinham sendo suscitadas por uma sobreposição de entidades que foram sendo criadas aos poucos e a garantia da independência, o intuito de garantir mais ou menos independência, como veem aqui neste quadro, também está associado à concessão ou não de poderes de superintendência e tutela. A lei quadro, para além de outra utilidade, também tem a utilidade de unificar. E o que é que faz esta lei quadro? Esta lei quadro unifica o regime e unifica o regime, não sem antes indicar exceções, como é óbvio. E indica duas exceções e remete para a legislação própria, o Banco de Portugal e a entidade reguladora para a comunicação social. Portanto, no fundo, o que nós conseguimos perceber, não tecendo aqui considerações sobre o Banco de Portugal, que tem, enfim, tem um regime próprio, portanto, mas a entidade reguladora para a comunicação social ficou afastada desta reforma. Portanto, ao remeter para a legislação própria, eventualmente isso quererá significar, está a dar sinal, o legislador está a dar sinal, que se mantém a situação atual como uma autoridade administrativa independente que conhecemos nesta tabela, com garantia máxima de independência por via de uma tutela de gestão parlamentar. E o que é que este diploma faz? Este diploma faz enfim, garantindo a autonomia administrativa e financeira, que já conhecemos do ponto de vista transversal, muito semelhante ao do Instituto Público, um serviço e fundo autónomo, vem também no próprio diploma, quanto à tutela e superintendência, clarificar que estas entidades não estão sujeitas à tutela e superintendência, salvas algumas exceções, mas o princípio será a não sujeição à tutela e superintendência do Governo. Portanto, no fundo, há aqui uma arrumação de matérias e do exercício das características de entidades, por um lado, com autonomia administrativa e financeira, por outro, não sujeitas à tutela e superintendência governamental. Portanto, no fundo, há aqui uma clarificação de regime e essa clarificação de regime é de assinalar. Não obstante esta clarificação de regime, há aqui algumas questões que convém assinalar. Olhando para o artigo 33 da Lei Quadro, nós encontramos logo aqui uma bipartição. Enfim, eu não vou estar a ler o artigo está ali, mas encontramos logo uma bipartição, que tem efeitos contabilísticos, como veremos e como eu reportarei. O número 2 e 3 identificam, de facto, que as regras da contabilidade pública não são aplicáveis às entidades reguladoras, portanto, no fundo, o número 2 aí sim vem clarificar, e o número 3 vem excepcionar, vem dizer, enfim, a partir da bipartição faz sentido, mas vão perceber que, no fim, não fará muito sentido, enfim, tenho algumas dúvidas sobre a sua operacionalidade. E, no fim, no número 3, vem dizer que, quanto à utilização de bens de domínio público e transferências que dependam de dotações do orçamento do Estado,
é aplicável o regime orçamental e financeiro dos serviços e fundos autónomos. Portanto, no fundo, temos, por um lado, a não sujeição ao regime da contabilidade pública e, por outro, a necessidade de sujeição às regras orçamentais e financeiras dos serviços e fundos autónomos. Portanto, aqui uma sujeição parcial à contabilidade pública. Portanto, há aqui uma sujeição parcial. Este artigo 33 é depois reforçado pelo artigo 38, que é o artigo que eu de facto vejo como o problema. É que, de facto, não obstante essas entidades estarem submetidas ao sistema de normalização contabilística, e, portanto, está clarificado no 38, a sujeição ao SNC, ao sistema de normalização contabilística, em termos de contas, em termos de balanço, e estando clarificado que há uma prestação de contas a ser aplicado nos termos da Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas, o que é facto é que, quando as verbas sejam provenientes da utilização dos bens do domínio público e tenham origem em transferências do Orçamento do Estado, há aqui uma regra de transferência dos resultados líquidos, uma proibição de transferência dos resultados líquidos para os anos subsequentes, quanto às verbas públicas, e uma permissão quanto à transferência de verbas de resultados líquidos para os anos subsequentes, as verbas privadas. Portanto, há aqui uma bipartição entre verbas públicas e verbas privadas, o que levanta aqui algumas questões. O que é facto é que estas entidades, estando obrigadas a fazer as demonstrações financeiras aplicando o sistema de normalização contabilística, o que é facto é que continuam a ter que reportar uma parte das suas verbas, nomeadamente as que se reportam à utilização dos bens de domínio público e as transferências do Orçamento do Estado, continuam a ter que fazer o reporte em termos de contabilidade pública. Algumas questões. Os bens de domínio público, o inventário de bens imóveis que a entidade reguladora é obrigada a fazer, nos termos do regime jurídico do património imobiliário público, aqui há uma duplicação de informação. É que, na realidade, estes bens imóveis poderiam ser, nos termos do SNC, ser registados como ativo fixo tangível. E, portanto, o reconhecimento como ativo fixo tangível, já à partida, seria uma garantia de transparência da identificação destes imóveis. Sendo ou não domínio público, evidentemente que a questão, a natureza do domínio público, vem também lançar algumas questões quanto às amortizações e depreciações, mas não vamos aqui entrar nessa discussão. Mas o que é facto é que as garantias de transparência aqui já estariam identificadas. O que acontece é que há aqui uma exigência que tem de ser clarificada depois nos regimes parcelares das várias entidades reguladoras. Há aqui uma duplicação de informação que, a meu ver, à partida pode lançar algumas questões de transparência. O que nós temos é, de facto, apesar do legislador querer identificar uma unificação de regimes em termos de autonomia administrativa e financeira e em termos de tutela e superintendência, o que é facto é que continuamos aqui a identificar duas contabilidades, não obstante existir um tronco comum por via de aplicação do SNC. E as duas contabilidades resultariam desta proveniência das verbas públicas e verbas privadas. Sendo que também me questiono, olhando para o artigo 38, quanto à aplicação da regra da unidade de tesouraria. Porque, de facto, a regra da unidade de tesouraria, a minha pergunta é como é que nós conseguiríamos fazer abranger verbas privadas e verbas públicas na unidade de tesouraria, sendo que a unidade de tesouraria estaria concentrada, do ponto de vista informativo, nas verbas públicas. Portanto, nós temos entidades de natureza empresarial que aplicam o SNC e que estão submetidas, do ponto de vista da execução dos seus próprios orçamentos, a regras públicas, precisamente pela proveniência das verbas do Orçamento do Estado, em parte, e pela utilização de bens do domínio público. Portanto, isto são questões que resultam desta bipartição que o legislador abre, que faz sentido do ponto de vista teórico, mas do ponto de vista operacional depois levanta problemas práticos. Por outro lado, quanto a modelos alternativos de financiamento, bem, não obstante existir um sistema e um modelo de obtenção de receitas neste lei-quadro,
O que é facto é que continuamos a deparar-nos, e pela própria bipartição que eu identifiquei há pouco, na proveniência das verbas, continuamos a deparar-nos com um problema que já existia no quadro anterior, no quadro legal anterior, que era precisamente a proveniência das verbas. Nós podemos ter dois modelos alternativos, um modelo em extremo, evidentemente que depois o modelo é misto, mas o modelo de preponderância de receitas próprias, nomeadamente das taxas do setor regulado, e, por outro lado, poderíamos ter a preponderância do Orçamento do Estado, a preponderância de transferências do Orçamento do Estado, com vantagens e com inconvenientes. O que é facto é que a preponderância de taxas setoriais garante a independência da própria entidade, do ponto de vista da gestão de verbas, mas também o que é facto é que as dificuldades financeiras do setor regulado também pode colocar em risco a autonomia financeira desta mesma entidade. Portanto, há um risco que é colocado perante a entidade, o risco da cobrança e o risco da arrecadação de receitas, que já é o principal inconveniente deste modelo de financiamento que atribui preponderância às taxas setoriais. Por outro lado, a preponderância de transferência de verbas do Orçamento do Estado, não obstante haver uma regra de justiça, porque incidiria sobre toda a sociedade, enfim, toda a sociedade suportaria o setor regulador, o que é facto é que geraria uma maior dependência face ao Estado e uma submissão às orientações financeiras que o próprio Estado teria de dar e, consequentemente, uma maior discricionariedade. Idealmente, esta lei não resolve esse problema por uma razão prática, é que há setores mais arriscados que outros. E de facto, continua por responder, efetivamente, qual é que é o modelo preponderante. Como eu vos disse, idealmente, o modelo, em meu entender, mais adequado será um modelo que atribui preponderância às taxas setoriais. Portanto, no fundo, é um modelo em que a entidade reguladora, a sobrevivência da entidade reguladora estaria dependente do funcionamento do mercado. E, portanto, o desaparecimento do mercado teria reflexo em termos de a cobrança de taxas, o que depois reclamaria, provavelmente, num futuro próximo, o desaparecimento dessa heterorregulação nesse setor. Enfim, o que é facto é que há o meu enfoque fundamental na intervenção vai para a falta de respostas ajusante por parte desta lei. Falta de resposta quanto à contabilidade, quanto à dupla contabilidade que continua a existir, e falta de respostas quanto à identificação de um modelo de financiamento, que idealmente será o da preponderância de taxas, mas que o legislador não assume. Mais uma vez, a minha leitura é que esta lei quadro atribui dá um enfoque especial à decisão política, como qualquer matéria financeira. As finanças públicas são escravas da decisão política e, portanto, nesse sentido, para mim, não constitui novidade nenhuma, não obstante haver uma arrumação de casa que começa por ser e, no final, não é. Enfim, será a minha intervenção. Muito obrigado. Muito obrigado e avanço já para o mestre João Sérgio Gonçalves do Cabo, não sem antes agradecer ao professor Guilherme Nobre Martins a sua presença e desculpá-lo perante a sua saída agora mais rápida. Obrigado. Muito boa tarde a todos. Eu penso que não tive a oportunidade de estar aqui da parte da manhã, mas penso que estamos perante uma conferência que seguramente irá permitir a todos levarem daqui, enfim, pistas de reflexão para o futuro. Eu estive há pouco a assistir ao painel anterior e senti que realmente aquilo que eu irei dizer no que diz respeito às questões de natureza financeira e patrimonial, de alguma forma, também está refletido no painel anterior. Ou seja, eu vou-vos falar um pouco de dois temas que perpassam por toda a Lei Quadro, que é, por um lado, o tema da harmonização e, por outro lado, o tema do dualismo, ou da, se quiserem, diversidade. Porque nós realmente temos esta intenção, que já foi aqui qualificada de uniformizadora, mas depois vamos encontrar uma série de espaços
para a diversidade e diferenças. E realmente isso também seguramente terá sido refletido no painel da manhã, eu não estive cá, isso realmente fará também perguntar qual é o sentido então de termos uma lei quadro, porque se o objetivo é ter harmonização e não se consegue, ou consegue-se a níveis mínimos, e se vai subsistir um grande grau de diversidade, então provavelmente o esforço, enfim, não terá sido, ou o resultado do esforço não terá sido atingido. Eu preparei alguns slides, advirto desde já que é um tema onde já tive a oportunidade de intervir numa outra conferência e, portanto, para aqueles que assistiram a outra conferência, irão ver aqui algumas repetições, embora tenha organizado a apresentação de maneira bastante diferente, e tão diferente que começo logo pelas conclusões. E as conclusões, no fundo, também já foram um pouco antecipadas com esta síntese inicial. Nós realmente podemos observar na lei quadro um efeito de harmonização, que alarga a todas as entidades reguladoras aquilo que eu qualifico como um regime de autonomia financeira reforçado de que já beneficiavam algumas entidades reguladoras. E porquê é que eu falo em regime de autonomia financeira reforçado? Falo em regime de autonomia financeira reforçado porque havia um conjunto de entidades que, tendo embora receitas próprias, nomeadamente o caso da ERSAR, o caso da Entidade Reguladora da Saúde, continuavam sujeitas à contabilidade pública e às regras dos serviços e fundos autónomos. O que significa que havia e há no universo das entidades reguladoras abrangidas pela Lei Quadro, entidades com receitas próprias e com regime de contabilidade pública e regime dos serviços e fundos autónomos, e entidades também com receitas próprias, mas com contabilidade privada e sem que lhes seja aplicável o regime dos serviços e fundos autónomos. Isto, neste sentido, significa que a Lei Quadro tem um duplo efeito de harmonização e de reforço para aquelas entidades reguladoras que realmente tinham ainda o regime da contabilidade pública. No entanto, e isso entra no tópico da diversidade que referi de início, no entanto, as soluções consagradas pela Lei Quadro não são uniformes e abrem caminho para diferentes formas de autonomia. E, para ilustrar a primeira afirmação, o efeito da harmonização, eu listo aqui nestes slides que vão ver a situação das diversas entidades abrangidas, começando pelo Instituto de Seguros de Portugal, integralmente financiado por taxas de supervisão, sujeito ao regime das entidades públicas empresariais, não sendo aplicável o regime dos fundos e serviços autónomos nem a contabilidade pública. Depois temos a CMVM, que, enfim, repete o mesmo modelo, taxas de supervisão, não lhe é aplicável o regime dos fundos de serviços autónomos nem a contabilidade pública. Depois temos a Autoridade da Concorrência, que é de facto uma situação aqui particular, porque ela, no fundo, é financiada, vamos chamar-lhe, por uma espécie de taxa que tem como sujeito passivo as outras entidades reguladoras. E, na realidade, é uma taxa que não é cobrada, digamos assim, diretamente ao mercado, mas é cobrada aos reguladores dos outros setores que supostamente vão obter essa taxa do mercado. Portanto, há aqui, se quiserem, uma forma de financiamento indireto. Para além disso, esta entidade, a Autoridade da Concorrência, está sujeita ao regime jurídico dos fundos e serviços autónomos e também está sujeita à contabilidade pública. Depois, a ERSE, que é integralmente financiada por contribuições da REN, mas que não está sujeita ao regime dos fundos e serviços autónomos na contabilidade pública. A ANACOM, que, o slide seguinte, que também é financiada numa parte por taxas administrativas e taxas de regulação e noutra parte por taxas provenientes da utilização do espectro radioelétrico e que também não está sujeita ao regime dos fundos e serviços autónomos nem à contabilidade pública. Depois o INAC, que é financiado por taxas, mas já está sujeito ao regime jurídico dos fundos de serviços autónomos e à contabilidade pública. Depois o IMT, que é de facto um desafio, foi de facto um desafio enquadrar o IMT nesta Lei Quadro, porque o IMT hoje é uma realidade que resulta de várias fusões, não é? Uma realidade muito dispersa, que vai desde competências na área da exploração portuária, daí talvez a referência a tarifas na Lei Quadro, mas é também financiado por taxas devidas pela emissão de licenças, certificações, registros, taxa de regulação de infraestruturas rodoviárias, 2% das receitas de exploração de cada porto integrado em administração portuária,
taxas e outras receitas resultantes da exploração da via navegável das zonas portuárias e das áreas patrimoniais que lhes estão afetas, etc, etc. Mas está sujeito ao regime dos fundos e serviços autónomos e à contabilidade pública. ERSAR, também financiada por taxas de regulação, mas também sujeita ao regime dos fundos e serviços autónomos e à contabilidade pública, e a entidade reguladora da saúde, também financiada por taxas, mas sujeita ao regime jurídico dos fundos e serviços autónomos e à contabilidade pública. Isto significa, portanto, e eu com estes slides procurei demonstrar, enfim, tocando nos diversos pontos concretos ou nas diversas entidades concretas que são abrangidas pela Lei Quadro, o que é que eu quero significar realmente com o efeito de harmonização. E o efeito de harmonização está sintetizado nesse slide. Realmente, do universo de entidades reguladoras abrangidas pela Lei Quadro, 5 estavam sujeitas à contabilidade pública e ao regime financeiro aplicável aos fundos e serviços autónomos, e 4 estavam sujeitas à contabilidade privada e ao regime financeiro e não lhes sendo aplicável as regras dos fundos e serviços autónomos. A Lei Quadro veio a alterar este estado de coisas, portanto teve o efeito harmonizador, e agora vamos falar do efeito de diversidade, porque não o fez de forma uniforme. Aliás, o professor Guilherme Oliveira Martins já se referiu a este aspecto e eu iria talvez retomar aquilo que ele disse, aprofundando um pouco mais. Ele também referiu o artigo 33 da Lei Quadro, que está no slide, por facilidade, e eu diria que este artigo levanta várias interrogações. Desde logo, o número 1, na parte final, que eu assinalei a bold, diz-nos que as entidades reguladoras dispõem, quanto à gestão financeira e patrimonial, da autonomia própria prevista na presente Lei Quadro. Mas depois acrescentam no que se refere ao seu orçamento. E eu já estive a olhar várias vezes para esta expressão para tentar perceber o que é que o legislador quis significar com isto. Porque eu parece-me que a norma ficava perfeita se não tivesse esta parte no que se refere ao seu orçamento. Se nós olharmos para a norma e esquecermos a expressão no que se refere ao seu orçamento, o que é que nós vemos? Que as entidades dispõem da autonomia própria prevista na Lei Quadro. Porquê a restrição ao orçamento? Bom, talvez isso se explique por causa do que vem a seguir. Porque realmente, no número 2 e no número 3, o que nós encontramos é a consagração de 2 regimes orçamentais. Por um lado, as regras da contabilidade pública e o regime dos fundos e serviços autónomos não são aplicáveis às entidades reguladoras, é verdade, mas sem prejuízo do disposto no número seguinte. E o número seguinte vem-nos dizer precisamente que as verbas provenientes da utilização de bens do domínio público ou de dotações do orçamento, essas verbas, então, essas estão sujeitas ao regime orçamental e financeiro dos fundos e serviços autónomos, designadamente em matéria de autorização de despesas, transição e utilização dos resultados líquidos e cativações de verbas. Portanto, parece que temos 2, pelo menos 2 ou 3, talvez seja possível identificar 3 regimes orçamentais. Eu diria que o primeiro regime eu chamar-lhe a autonomia orçamental plena, ou seja, entidades integralmente financiadas por receitas próprias. Eu penso que o Dr. Guilherme Oliveira Martins, há pouco, quando falava em receitas privadas, queria referir-se a receitas privativas ou receitas próprias das entidades reguladoras. Temos depois entidades que são financiadas em parte por receitas próprias, mas noutra parte por verbas provenientes da utilização de bens do domínio público ou de dotações do Orçamento do Estado, e aqui temos aquilo que eu chamaria a autonomia orçamental semiplena, uma vez que é aplicável o regime orçamental e financeiro dos serviços e fundos autónomos. E ainda seria configurável uma terceira situação, que seria a situação da entidade reguladora que não tem quaisquer receitas próprias e que é integralmente financiada por verbas provenientes da utilização de bens do domínio público ou de dotações do orçamento, caso em que teríamos uma situação de uma entidade sem autonomia orçamental, no sentido de que lhe seria integralmente aplicável o regime orçamental e financeiro dos serviços e fundos autónomos. Portanto, este é realmente um problema que a Lei Quadro nos coloca, e coloca, sobretudo, às pessoas que estão aí desse lado e que têm que trabalhar com ela todos os dias na área financeira, que é saber como é que vamos trabalhar com 2, pelo menos 2, admitindo que o terceiro cenário não se verifica, o cenário das entidades sem autonomia orçamental, vamos trabalhar com 2 orçamentos, 2 contabilidades, como é que isto na prática vai funcionar. Eu, de facto, entendo que as coisas estão muito facilitadas para quem não tenha receitas provenientes do orçamento ou da utilização de bens de domínio público, para os outros realmente vai ser um exercício complicado, enfim, aplicar esta legislação. E aqui
também não vejo que haja liberdade no regime estatutário para ir muito além do que está previsto na Lei de Quadros. Eu não estou à espera que nos estatutos se vá para uma solução monista e que, portanto, mesmo naqueles casos em que há receitas do orçamento ou da utilização de bens de domínio público, o legislador se afaste da solução da Lei Quadro e atribua a todas as entidades reguladoras a tal autonomia orçamental plena. Mas, enfim, vamos ver o que é que nos reserva o processo de modificação estatutária. Além da questão orçamental, temos a questão patrimonial. E na questão patrimonial nós vamos encontrar o mesmo tipo de problemas, porque o artigo 35 diz-nos que o património é composto por bens, direitos e obrigações afetos pelo Estado ou adquiridos pelas entidades reguladoras. E esta contraposição entre património afeto pelo Estado ou adquirido pelas entidades reguladoras tem consequências jurídicas, porque realmente, na parte dos bens que tenham sido afetos pelo Estado, as entidades reguladoras aplicam os regimes jurídicos do património imobiliário público, dos bens móveis do Estado e do parque de veículos do Estado. Mas, em relação aos bens que foram adquiridos pelas entidades reguladoras, então, aplicam-se as regras do direito privado. E então nós temos aqui, vimos há pouco um dualismo orçamental e agora temos um dualismo patrimonial. Porque também, enfim, a área financeira das entidades reguladoras agora vai ter que, enfim, não sei se separar ou pelo menos se compatibilizar estes dois regimes. Bens afetos pelo Estado e bens próprios. De qualquer forma, em matéria de inventário, o regime jurídico do património imobiliário público aplica-se a todos, por força do artigo 38, número 4. E, portanto, aqui já não é feita a distinção entre bens afetos pelo Estado e bens próprios das entidades reguladoras. Um outro tópico que interessa aqui mencionar, e que também já foi mencionado pelo Dr. Guilherme Oliveira Martins, é o artigo 38. E eu diria que o artigo 38, enfim, começa por nos declarar uma coisa que nós já sabemos que não é verdade. É verdade que aplicam o sistema de normação contabilística, mas não aplicam só o sistema de normação contabilística porque vão ter que compatibilizar esse sistema com as regras, nomeadamente das regras da contabilidade pública, quando tenham receitas do orçamento ou receitas de bens do domínio público. E vão ter, pelo menos, que utilizar, enfim, um módulo contabilístico que permita converter a informação da SNC em contabilidade pública para efeitos de fornecer, enfim, uma descrição da situação financeira de acordo com os requisitos da contabilidade pública. Depois, o número 2, eu não percebo para que é que está aqui, porque realmente não é necessário o legislador da Lei Quadro dizer isto, porque isto já resulta da Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas e, portanto, eu não preciso que a Lei Quadro diga que a prestação de contas se rege por uma lei que já diz que se aplica às entidades reguladoras. Parece uma norma redundante. Em relação ao número 3 e ao número 5, porque em relação à questão do inventário já mencionei, eu iria abordá-los de forma autónoma apenas para vos referir o seguinte. A questão da aplicação do princípio da unidade de tesouraria é, de facto, problemática porque pode ter duas modalidades. Eu diria uma modalidade mínima, que se traduziria apenas na aplicação dos excedentes de tesouraria junto do IGCP, e uma modalidade máxima que se traduziria na integração na própria rede de cobranças do Estado, com gestão e controlo pelo Instituto de Gestão do Crédito Público. O que é que isto significa? Significa que se a aplicação da unidade de tesouraria for pela fórmula minimalista, a única exigência que é realmente feita à entidade reguladora é que deposite os excedentes, os saldos de tesouraria no Tesouro. E ficamos por aqui. Mas pode pretender-se que a entidade reguladora, além disso, integre a rede de cobranças do Estado. E, a partir daí, a própria entidade reguladora teria que passar a emitir os chamados DUCs e integrar toda a rede de cobranças do Estado, caso em que lhe seria aplicável na integralidade o regime da tesouraria do Estado. Eu tenho, aliás, dúvidas que qualquer das soluções seja compatível com a lógica de independência financeira. Desde logo, tenho dúvidas que o Estado se possa financiar com os excedentes de tesouraria das entidades reguladoras, na medida em que a forma de financiamento assenta em receitas bilaterais que resultam do setor e, portanto, a partir dessas receitas estão consignadas a um determinado fim, que é o fim de financiar a autoridade reguladora e não o fim de financiar o Estado. O Estado financia-se
através de impostos. E, portanto, causa-me alguma estranheza que o Estado se vá financiar através de excedentes de taxas. É claro que, no limite, poderemos dizer que se chega lá, mesmo que os excedentes não sejam depositários no IGCP, porque os excedentes ficam na entidade reguladora e depois são distribuídos ao Estado sob a forma de resultados. Mas então a questão que se coloca é a seguinte: e será que deve haver excedentes nesta atividade? Não será que as taxas deverão ser taxas de mera recuperação de custos e, portanto, não poderão gerar excedentes? Depois, o problema da autonomia de gestão, a integração da rede de cobranças do Estado com o controle do IGCP, com documentos únicos de segurança. Será que isto é compatível com a autonomia de gestão das entidades reguladoras? Tenho algumas dúvidas. Depois temos a questão da aplicação dos resultados líquidos. Enfim, aqui diria apenas que, para as entidades com autonomia orçamental plena, os resultados líquidos transitam para o ano seguinte. Sobre isso, não há dúvidas, uma vez que o artigo 38, número 5, é claro neste sentido. Os resultados líquidos transitam para o ano seguinte e podem ser utilizados em benefício dos consumidores ou do setor regulado, nos termos a definir nos estatutos de cada entidade reguladora. Já para as entidades com autonomia orçamental semiplena, que recordo que são aquelas que têm receitas de bens de domínio público ou receitas do orçamento, então têm que distinguir os resultados imputáveis a verbas provenientes da utilização de bens de domínio público, ou com origem em transferências do orçamento, dos resultados provenientes de outras receitas. E enquanto os resultados que decorrem da utilização de verbas provenientes da utilização de bens de domínio público ou do orçamento podem reverter para o Estado, só os outros é que podem reverter para o setor regulado. Portanto, existe aqui uma situação de dualismo na aplicação dos resultados líquidos que decorre do próprio dualismo do sistema de financiamento que porventura exista. Claro que se houver autoridades sem autonomia orçamental, os resultados líquidos revertem na íntegra para o Estado. Eu chamaria aqui apenas a atenção, aqui em matéria de receitas próprias, artigo 36, para quem lê o artigo 36 da Lei Quadro fica com a sensação de que o artigo é algo repetitivo, porque logo no número 1, na alínea A, refere contribuições, taxas ou tarifas, mas depois, na alínea C, refere outras contribuições, taxas ou tarifas. E, portanto, parece que estas outras são diferentes das primeiras. Portanto, haverá contribuições, taxas ou tarifas cobradas pelo exercício da atividade reguladora e depois ainda poderá haver outras legalmente impostas aos operadores sujeitos à regulação. E eu penso que aqui esta repetitividade decorre precisamente da natureza heterogénea das entidades reguladoras abrangidas e do objetivo do legislador, enfim, cobrir nesta norma todas as situações que pudessem existir no quadro de cada uma das entidades reguladoras abrangidas. Mas aqui o que me interessa mais é mesmo o último ponto, a linha E do número 2 do artigo 36, que são as outras receitas definidas nos termos da lei ou dos estatutos. E a pergunta é, que outras receitas são estas? Bom, eu diria que há muitas receitas próprias, realmente, que se podem identificar percorrendo os estatutos das diversas entidades reguladoras e que não estão mencionadas na Lei Quadro, mas que aparecem nesta cláusula residual do 36, número 2, a linha E, das outras receitas, e aí podemos ter uma série de, candidatos. Desde logo, o produto da venda de bens e receitas por prestação de serviços, o problema, os rendimentos de bens próprios e da constituição de direitos sobre eles, embora esta matéria esteja sujeita à autorização prévia nos termos do artigo 45, número 8, a linha B da Lei Quadro, onde se dispõe que carecem de autorização prévia a aceitação de doações, heranças ou legados. Depois, as receitas de aplicações financeiras, subsídios ou comparticipações atribuídos por quaisquer entidades nacionais ou estrangeiras, as doações, as doações é que a linha A, a linha B é a aquisição ou alienação de bens e imóveis nos termos da lei, troquei aqui as alíneas, as custas dos processos de contraordenação, enfim, etc. Tudo o que está aí referido no slide. Eu aqui salientaria apenas a questão das receitas de aplicações financeiras. Eu não sei se, face ao princípio da unidade de tesouraria, se pode discutir se as receitas das aplicações financeiras são realmente receitas próprias das entidades reguladoras ou são receitas do Estado. No meu entender, são receitas da entidade reguladora, não são receitas do Estado. Porque o que a unidade de tesouraria exige é a aplicação dos excedentes junto ao IGCP. Mas o produto
os juros que se incidam sobre esses excedentes, o produto, o resultado financeiro, é uma receita própria da entidade reguladora e não do Estado. Além das receitas que estão referenciadas no artigo 36, números 1 e 2, ainda temos o artigo 36, número 3, que ainda nos refere uma outra categoria de receitas. Em casos excepcionais, devidamente fundamentados, podem ser atribuídas receitas consignadas às autoridades reguladoras. Portanto, eu penso que todas as taxas serão, a partir de receitas consignadas, taxas, contribuições, são receitas que o legislador consigna diretamente à autoridade reguladora, mas ainda poderão haver outras. Portanto, o universo de receitas das entidades reguladoras não está, de maneira nenhuma, esgotado no artigo 36, número 2, porque ainda podem existir outras receitas nos termos do número 3. Ainda sobre questões de gestão financeira e patrimonial, gostaria de chamar a vossa atenção para o artigo 45, onde se mencionam uma série de situações de aprovação prévia. Eu aqui penso que o legislador utilizou indevidamente a palavra prévia, porque, por exemplo, começando logo pela aprovação do orçamento e planos plurianuais e balanço e contas, é evidente que eles são aprovados primeiro pelo Conselho de Administração e depois sujeitos à aprovação da tutela, mas a aprovação é a posteriori, ou seja, não há uma aprovação prévia, há uma aprovação que é normalmente, aliás, no direito administrativo, na dogmática do direito administrativo é conhecido a figura da distinção entre a autorização e a aprovação, e a autorização é prévia e a aprovação é posterior. Aliás, aparece aí no artigo 45 várias referências à aprovação prévia e parece-me que isso não é correto. De qualquer forma, independentemente desta nota de natureza técnica, eu diria que para um modelo de independência financeira, porventura, pode discutir se não se foi, enfim, longe demais na intervenção tutelar nesta área. Pode discutir-se, por exemplo, se é necessário que um orçamento que é financiado por uma taxa definida por lei, enfim, ainda careça de uma segunda aprovação por parte da tutela. Por outro lado, outros atos de incidência financeira cuja aprovação prévia se encontra prevista nos estatutos. Isto dá bastante latitude para se ampliar os poderes de tutela financeira a posteriori, porque é aprovação e não autorização. É certo que o legislador, enfim, prevê que as aprovações apenas podem ser recusadas mediante decisão fundamentada em ilegalidade ou em prejuízo para os fins da entidade reguladora ou para o interesse público. O que significa, ou ainda em parecer desfavorável, o que significa que estas aprovações, ou que esta tutela é uma tutela de mera legalidade. E, portanto, que à partida não poderá haver, enfim, reprovação sem haver um fundamento jurídico que permita sustentar essa reprovação. No artigo 45, número 8, temos uma norma que é, outra vez, difícil de compreender, porque agora fala-se em autorização prévia. Já não em aprovação, agora fala-se em autorização. Mas depois, no artigo 45, número 8, a linha C, é introduzida uma referência que é de difícil compreensão. Se olharem para o artigo, diz-se que carecem de autorização prévia outros atos de incidência patrimonial cuja aprovação prévia se encontre prevista nos estatutos. Portanto, carecem de autorização prévia atos cuja aprovação prévia. Enfim, não me parece que isto faça muito sentido, portanto, aqui teremos que, eventualmente, fazer alguma interpretação, enfim, flexível, pelo menos, para não dizer aborrogante. De qualquer das formas, será questão que ficará seguramente resolvida nos estatutos. Bom, e com isto, eu, digamos que procurei passar em revista os pontos, enfim, mais salientes de uma análise, enfim, do regime financeiro e patrimonial das entidades reguladoras. Gostaria apenas de deixar aqui 3 ou 4 questões. E a primeira questão prende-se com a observação da norma do artigo 3º, número 2 da Lei Quadro, sobre os requisitos, por forma a prosseguirem as suas atribuições com independência, as entidades reguladoras devem observar um conjunto de requisitos: autonomia administrativa e financeira, autonomia de gestão, património próprio, etc. Depois, os requisitos para a constituição de entidades reguladoras, artigo 6º, capacidade de assegurar condições financeiras de autossuficiência. Artigo 7º, número 3, meios patrimoniais e financeiros atribuídos, incluindo o modelo de financiamento e todas as fontes de financiamento suportadas pelos destinatários da respectiva atividade. E, portanto, encontramos no quadro dos requisitos de criação de uma entidade reguladora, eu diria, requisitos que apontam para
a autonomia financeira plena, e depois encontramos na Lei Quadro uma série de situações onde, porventura, essa autonomia financeira deixa de ser plena e poderá ser semiplena. E, portanto, pergunto se, de alguma forma, não poderá haver uma contradição entre os requisitos e o regime económico-financeiro que depois acaba por vir a ser previsto na Lei Quadro. Queria ainda deixar-lhes aqui uma nota, segunda nota, sobre a aplicação subsidiária do regime jurídico das entidades públicas empresariais, que continua a estar no artigo 4º da Lei Quadro. E porquê? Porque foi recentemente alterado o regime jurídico das entidades públicas empresariais pelo Decreto-Lei 133 de 2013, que veio, enfim, de acordo com uma análise que se possa dele fazer, introduzir uma série de elementos de intervenção ou de maior intervenção do Estado nas entidades públicas empresariais. Desde logo, há uma série de situações ou de atos que estão sujeitos à autorização do Ministro das Finanças e da tutela sectorial, como, por exemplo, a aquisição e alienação de participações sociais. É óbvio que isto não se aplica às entidades reguladoras porque elas não podem adquirir participações sociais, o que, desde já, mostra que a aplicação subsidiária do regime, por exemplo, neste caso, não faz sentido, mas depois matérias relacionadas com a função acionista do Estado, com a possibilidade de ser restringida a autonomia de gestão das entidades públicas empresariais ou das empresas públicas em geral, porque mantém-se a distinção entre entidades públicas empresariais e sociedades comerciais de capitais públicos. Esta possibilidade de restringir a autonomia de gestão em função dos resultados, obviamente, também não se aplica às entidades reguladoras. Natureza vinculativa das orientações estratégicas e sectoriais também não se aplica às entidades reguladoras. A unidade técnica também não vai acompanhar as entidades reguladoras. Enfim, depois existem outras normas onde provavelmente existe, enfim, similitude com uma unidade de tesouraria que também se aplica, aliás, já se aplica há vários anos, ao setor público empresarial, as regras sobre, enfim, regimes retributivos, valorizações remuneratórias e ainda a aplicação aos trabalhadores de empresas públicas do regime previsto para os trabalhadores em funções públicas quanto à retribuição devida por trabalho suplementar e por trabalho noturno, que poderá haver algumas zonas de aplicação, mas, no geral, eu diria que a aplicação subsidiária do regime das entidades públicas empresariais ou às entidades reguladoras faz-me alguma confusão e penso que faria sentido quando não existia a Lei Quadro, agora julgo que deixou de fazer sentido. Responsabilidade por dívida de extinção, apenas para dar a nota de que, apesar da responsabilidade patrimonial da entidade reguladora, o Estado pode vir a ser chamado a responder perante os credores. E, finalmente, um último ponto, que é o problema das relações entre a Lei Quadro e a Lei do Orçamento. Porque nós encontramos na proposta de Lei do Orçamento para 2014 uma norma que está transcrita no slide e que nos diz que todas as entidades previstas no âmbito do artigo 2º da Lei de Enquadramento Orçamental, e aqui já podemos perguntar se estão lá ou não as entidades reguladoras, porque o artigo 2º refere-se aos fundos e serviços autónomos, mas as entidades reguladoras, pelos vistos, não estão sujeitas aos fundos e serviços autónomos, ou quando muito estarão parcialmente sujeitas ao regime dos fundos e serviços autónomos, quando tiverem estas receitas do orçamento ou de bens do domínio público. Bom, mas, independentemente da sua natureza ou estatuto jurídico, ficam sujeitas ao cumprimento dos normativos previstos na Lei do Orçamento e no Decreto-Lei de Execução Orçamental. E depois, acrescenta-se no número 2 que o previsto no número anterior prevalece sobre questões gerais e especiais que disponham em sentido contrário. E a pergunta que todos nós fazemos é como é que isto se relaciona quer com a Lei Quadro, quer com os estatutos das entidades reguladoras. Eu gostaria de chamar a vossa atenção para o facto desta norma já existir no Orçamento para 2013, artigo 2º, e já existir também no Orçamento para 2012. O que significa que esta regra de prevalência da Lei do Orçamento do Estado sobre a generalidade da relação financeira é uma regra que já vem desde 2012 a aparecer nas leis do Orçamento. Como é que isto se compatibiliza com a Lei Quadro? Eu, enfim, tenho aí alguns apontamentos. Em primeiro lugar, não temos dúvidas que a Lei do Orçamento é a lei material e, como lei material, pode alterar o ordenamento jurídico. Enfim, já vão longe os tempos em que nem sequer se atribui a natureza legislativa à Lei do Orçamento. A Lei do Orçamento, no entanto, nos termos da Constituição,
Não só ela é vinculada às grandes opções em matéria de plano, mas também tem que ter em conta as obrigações decorrentes de lei ou de contrato. Por isso se diz que a lei do orçamento, apesar de poder alterar a ordem jurídica, também é lei vinculada. E a admissibilidade das alterações à ordem jurídica está hoje restringida pela Lei de Enquadramento Orçamental, artigo 31, número 2, que nos diz que as pessoas constantes do articulado da Lei do Orçamento devem limitar-se ao estritamente necessário para a execução da política orçamental e financeira. É claro que a execução da política orçamental e financeira é muito amplo, mas estritamente necessário é restrito. E, portanto, eu julgo que, se nós hoje folhearmos a proposta de lei do orçamento para 2014, enfim, vamos encontrar coisas muito interessantes. Eu chamava, por exemplo, a vossa atenção para o artigo 4º, onde se regula a utilização de tóneres e tinteiros, ou artigos onde se está a disciplinar a reestruturação da Secretaria-Geral do Ministério das Finanças. Enfim, eu ainda me lembro do tempo em que a Lei do Orçamento tinha 80 artigos, às vezes menos, agora tem quase 300. Portanto, a Lei do Orçamento hoje é utilizada com uma expansividade que teve. Se calhar isso é uma das características do direito orçamental da crise, ou dos tempos de crise. Mas a minha conclusão é de que a lei do orçamento não pode modificar de uma assentada todo o ordenamento jurídico. Aliás, existem casos, enfim, de escola em que se pergunta se a lei do orçamento pode alterar o Código Civil, nomeadamente, enfim, o regime de bens do casamento, por exemplo. E a conclusão é de que realmente isso não é, enfim, apesar de ser uma matéria de natureza financeira do casal, não é uma matéria de natureza financeira de finanças públicas. E, portanto, não é matéria que possa ser incluída na lei do orçamento. Mas, realmente, parece-me que a lei do orçamento não pode realmente ser vista como uma lei que possa alterar todo o ordenamento jurídico e, nomeadamente, que possa alterar a lei-quadro e os estatutos das entidades reguladoras. Portanto, parece-me que tem que ser interpretada esta norma do artigo 2º da Lei do Orçamento com especial cautela, no sentido de se entender que realmente é uma norma geral, mas que não prevalece sobre normas especiais, nomeadamente normas relativas ao regime específico das entidades reguladoras, que têm realmente outro tipo de fundamentos. Para terminar, e peço desculpa porque me alonguei imenso, a minha opinião sobre a Lei-Quadro é positiva, faço uma avaliação positiva da Lei-Quadro, embora note que a harmonização entre estatutos das diferentes entidades reguladoras, com o objetivo de desbater as suas especificidades, vai ser corrigido seguramente no processo de revisão estatutária. Portanto, nós vamos a tentativa de harmonização vai depois coexistir com alguma diversidade. Note também algum paternalismo orçamental, em que o Estado realmente não quer abdicar do seu controle financeiro sobre as entidades reguladoras, quer mantendo uma tutela, enfim, embora a posteriori e não a priori, como está, enfim, descrito na lei, mas mantendo uma intervenção ainda significativa sobre as entidades reguladoras, sobretudo quando estas tenham receitas do orçamento ou de bens do domínio público. Daí que me pareça que a autonomia fica acantonada nas receitas próprias e que existem problemas de dualismo orçamental e dualismo patrimonial dificilmente compatíveis com um maior grau de independência financeira e autonomia de gestão das entidades reguladoras. Em síntese, continua a ser difícil considerar a autonomia orçamental com plenitude e controle orçamental e é este o exercício que penso que se procura fazer. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Sérgio Gonçalves do Cabo. Eu gostaria de salientar aqui alguns aspectos antes de passar para a sessão de perguntas e respostas. E aqui vou um pouco exorbitar a minha função de moderador para passar para uma função de mais extremismo. Porque, efetivamente, eu acho que os dois intervenientes foram excessivamente benévolos para com a Lei-Quadro. Porque, na minha perspectiva, e perante aquilo que foi dito, acho que falta uma perspectiva reguladora ao regime regulador das entidades reguladoras. Porque, efetivamente, o que nós assistimos na perspectiva orçamental e financeira, e nomeadamente também relativamente, por exemplo, ao que consta no artigo 34º, que nenhum dos oradores falou, eu vou ter que gastar 2 minutos com o artigo 34º, é que, efetivamente, todas as matérias a nível de gestão orçamental, de regime financeiro, de regime patrimonial, esquecem as funções para as quais as entidades reguladoras foram criadas e a própria função que é cometida à entidade reguladora. Ou seja, efetivamente, quando nós falamos se existem receitas próprias ou se existem receitas orçamentais e, sucessivamente, se o regime é um regime de direito público ou um regime de direito privado, estamos a esquecer que, antes disso, temos que analisar qual é a função que a entidade reguladora desenvolve no mercado em concreto.
Se estamos a falar de uma função de simples gestão regulatória de entidades privadas, e neste caso a remuneração é por via de taxas de prestação de serviços que não podem ser superiores à cobertura dos custos da regulação, sob pena de gerar ineficiência no mercado, princípio de não inserir ineficiência no mercado, logo limitação a um princípio estrito da cobertura de custos, ou se a entidade reguladora presta uma função de regulação no mercado que vai para além da gestão da função das entidades reguladas. Por exemplo, se tem um bem do domínio público que está a gerir, por exemplo, no caso da Anacom, o espectro radioelétrico, com a vertente da gestão do espectro radioelétrico, não tem nada a ver com a função de gestão dos custos das frequências ou da gestão das frequências das entidades reguladas. Por isso esquece um pouco qual é essa dinâmica a nível da própria definição. E depois, passando isto tem concretizações e tem consequências. Porque, efetivamente, podem existir entidades que são pseudo-reguladoras, ou seja, as para-reguladoras, como a entidade de regulação do setor da saúde ou da comunicação social, que não se inserem em mercados tipicamente em que se verificam falhas de mercado ou incapacidades de mercado, que, obviamente, têm uma maior necessidade de financiamento por via do Orçamento de Estado do que as outras que podem sobreviver numa ótica de simples regulação de mercado. Mas isto é agravado porquê? Porque o 34º, e aqui aproveito, ainda veio baralhar mais a questão, porque vem falar indiscriminadamente de contribuições, não sabemos se são contribuições especiais ou contribuições financeiras, e elas pululam hoje no nosso ordenamento jurídico, não é? Estamos numa extra-fiscalidade, sem se perceber que tipo de contribuição e quem é que é a entidade que é a responsável. Por exemplo, das contribuições financeiras para a segurança alimentar ou da segurança do medicamento, a função reguladora ou da segurança ou da ERC, da Entidade Reguladora de Comunicação Social, o beneficiário somos todos nós. No entanto, há quase um mecanismo de reverse charge e faz-se incidência da contribuição financeira ao nível do grossista, para facilitar a cobrança da própria financeira. Mas estamos a falar do quê? Estamos a falar de um tributo que se aproxima da taxa ou um tributo que se aproxima do imposto? Depende do modelo de cobrança e da eficiência que está subjacente. Se nós tivermos um modelo de contribuição financeira que assenta num modelo de uma percentagem sobre o volume de negócios ou sobre o lucro, obviamente que isto se aproxima do imposto. Se tivermos uma contribuição financeira que se aproxima, por exemplo, no caso da ERC, relativamente a cargas de trabalho regulatório, horas homem por exercício de regulação, aproximamos da taxa. Mas, no entanto, aqui o regime fala, mas não concretiza. E seria um ótimo momento para concretizar toda esta questão. Contribuições especiais, internalização de externalidades, positivas, negativas. Estão aqui incluídas? Estamos aqui contribuições financeiras. Ou seja, também aqui seria um ponto ótimo para nós regularmos algumas situações de taxas que são administradas pelas entidades reguladoras e que se aproximam muito facilmente do regime das contribuições especiais, porque visam, por exemplo, internalização de externalidades negativas ou otimização de eficiências. Relativamente às taxas e tarifas, ainda mais complexo. Estamos a falar de que taxas? Estamos a falar das taxas de prestação de serviços, estamos a falar das taxas administrativas por concessão de licenças ou por levantamento de proibições artificiais, ou estamos a falar das taxas de utilização de bem de domínio público? Todas estas três taxas têm regimes diferenciados com consequências diferenciadas no que diz respeito ao regime patrimonial e ao regime orçamental. Ou seja, baralhação. Tarifas. Eu gosto sempre de ver as tarifas, mas as tarifas não são aquelas que são cobradas pelas entidades reguladoras, são aquelas que as entidades reguladoras definem para serem executadas pelos agentes do mercado. Ou seja, quando a ERSE desenvolve a função de definição da sua função reguladora, vai definir a tarifa a cobrar pela EDP ou pela REN no exercício do mercado. Não é a ERSE que vai definir o que é a tarifa. No entanto, está aqui concretizado. E depois tem primores de sofisticação. No número 3 do artigo 34º, o montante e a alíquota. A alíquota, reparem, eu gosto do termo alíquota porque é novecentista e é brasileiro. Mas na nossa tradição nem está no acordo ortográfico. Ou seja, é algo que é relativamente inovador. Mas por isso é que eu acho que os oradores foram excessivamente benévolos com a lei quadro. Porque antes nós não tínhamos nada. Aqui baralhamos, mas não demos. Ou seja, na prática temos aqui um envelope, não é? Interessante, que cada um de vós vai ter que desenvolver e que desembrulhar, no sentido de construir um modelo sustentado que possa resolver depois os problemas que o Dr. Sérgio do Cabo referiu.
que é saber o que é o regime de receitas próprias, o que é o regime de receitas provenientes do Orçamento de Estado, que tipo de função é que está aqui e que cobre esta receita, tenho que isolar este montante, ou seja, na prática temos aqui um novo desafio, como não bastasse, para a definição. Por isso é que eu digo que falta uma visão reguladora a este regime regulador das entidades reguladoras. Não é? Mas sem mais demoras eu passaria já a palavra à audiência. Vamos também tentar juntar. Mais algumas questões? Então, faça favor. Especialmente tendo em conta o artigo 45, já se falou que prevê aqui uma eventual tutela preventiva, enfim, não estamos sujeitos, estas entidades não estão sujeitas à superintendência, nem à tutela, com exceção do que vem a seguir. Sendo certo que essa tutela preventiva me parece bastante mitigada, dada a aprovação tácita, será que nós temos aqui um quarto grupo de entidades mais autónomas do que a administração autónoma, posto que essas da administração autónoma estão sujeitas à tutela de legalidade? Portanto, o que é que fica aqui? Zero tutela? Não há aqui sequer tutela da legalidade? É isso que nós temos aqui nestas entidades? Se assim é, portanto, se a tutela se resume a esta aprovação que pode ser tácita, ou não aprovação, autorização, como disse o professor Sérgio do Cabo, se assim é, como é que compatibilizamos isto, ausência de tutela, de legalidade, com a sujeição à atividade inspectiva do Estado, que está no artigo 5º? E junto com esta questão, portanto, o que é que temos aqui? Um quarto grupo de entidades mais autónomas, sem tutela nenhuma. Como é que ligamos isto com a conjuntura que estamos a assistir de um retrocesso ao orçamento, de um reingresso no Orçamento de Estado, de um grupo de EPEs que foram reclassificadas? Portanto, se abrimos mão da tutela, mesmo da legalidade, neste grupo, neste contexto, como é que ligamos isto com um aparente retrocesso relativamente às EPEs? Isto por um lado. Portanto, penso que há aqui talvez uma questão de natureza de entidades que mereça alguma discussão. Depois, em questão à questão das receitas que o Sr. Doutor falou, e o seu antecessor, o Dr. Guilherme de Oliveira Martins também, eu vejo com alguma dúvida, penso que poderão suscitar dúvidas, a qualificação das receitas das taxas e outras receitas, como receitas privadas. Talvez haja aqui alguém que vá considerar como receitas públicas. Sendo certo que elas são receitas próprias, parece-me que isso talvez seja pacífico, como é que nós devemos compatibilizá-las, se são receitas próprias, ou melhor, se alguém defende que são receitas privadas, como é que compatibilizamos essa classificação como receita privada, se elas são usadas, têm sido usadas frequentemente em portaria, para determinar transferências de verbas de algumas receitas próprias de uns reguladores para os outros. E parece-me que o legislador continua a prever isso. Quer dizer, nós continuamos a poder ter reguladores financiados, em parte significativa, pelas receitas próprias de outros reguladores. Parece-me que isso não nos permite concluir que elas sejam receitas privadas. Mas isso levanta também outra ordem de questão, que é a da independência e autonomia dos reguladores. E indo para uma questão mais prática e mais comezinha, essas transferências, como é que elas vão ser qualificadas face ao regime que está aqui de contabilidade financeira no 36? São contabilizadas como transferências do OE ou não? Não deveriam estas transferências do OE ser, nos estatutos de cada entidade, consignados a determinadas despesas?
Depois tinha uma última questão que eu penso que o Dr. Sérgio do Cabo já me respondeu. Eu tenho muita dificuldade em perceber, mas esse é um pormenor, é um detalhe. No 46, além da questão da aprovação prévia, e depois a seguir da autorização prévia, essa já percebo, mas aliada à autorização prévia, o legislador sacou-lhe a consequência de ineficácia. Eu não o percebo. Mas é isso, eu penso que já esclareceu. E é só isto. Muito obrigada. Bom, de facto, são um universo de questões. Eu só começaria por dizer o seguinte: em relação às entidades públicas empresariais e ao conceito de receitas próprias, se vir a página do INE, onde tem a lista das entidades públicas que consolidam em contas nacionais e, portanto, fazem parte do tal S13, que é o setor das administrações públicas, não vai encontrar lá muitas entidades reguladoras, mas vai encontrar lá muitas empresas públicas. E, portanto, realmente, o que acontece é que, para efeitos de contabilidade nacional, aliás, se calhar foi por isso que o Dr. Guilherme falou em receitas privadas, realmente as taxas são consideradas como receitas de mercado. E, portanto, em termos de contabilidade nacional, temos esta situação, enfim, caricata, de ter uma série de entidades reguladoras independentes que estão classificadas em S11, sociedades não financeiras públicas. Portanto, não consolidam. E as entidades públicas empresariais consolidam. E depois temos realmente esta alteração ao regime do setor público empresarial, entrada em vigor recentemente, que eu qualifico realmente como uma forma de... alterou-se realmente o paradigma de funcionamento do setor empresarial. O intervencionismo do Estado aumentou bastante. Eu diria que isso explica por causas próximas que bem conhecemos. Realmente a situação financeira das empresas públicas é muito complicada e o Estado achou que, o legislador achou que a única solução que teria para isso seria reforçar o seu intervencionismo. De tal maneira que realmente, como disse bem, pode acontecer que as entidades reguladoras tenham um regime de autonomia, em muitos casos, superior àquele que têm as entidades empresariais. Pode acontecer, e realmente, e sobretudo naquelas que estão reclassificadas e que estão no orçamento do Estado. Um exemplo paradigmático é o da RTP. Penso que a RTP ainda continua a estar em S13 e o Metro também, e até parcerias público-privadas, enfim, concessionários estão incluídos em S13, portanto, consolidam. Indo à questão da tutela, parece-me que a tutela realmente é uma tutela de legalidade, como disse, e também me parece que estão, obviamente, sujeitos aos poderes de controle financeiro, quer dos chamados mecanismos de controle interno, Inspeção-Geral de Finanças e inspeções sectoriais, e também controle externo pelo Tribunal de Contas. Portanto, nesse aspecto do controle financeiro sobre as entidades reguladoras e de tutela, nós temos um modelo que é um modelo que me parece perfeitamente compatível com a independência. Portanto, não me parece que o modelo aí esteja... Há aquele pormenor técnico, realmente, e há alguma confusão aqui, mas, para além disso, parece que o modelo é equilibrado. Talvez passasse então ao professor Carlos Lobo para as outras Eu falaria só da questões. questão do financiamento em cascata, que falou ainda há pouco sobre se existem taxas de entidades que depois financiam outras entidades. Na prática, isso resulta da indefinição da natureza jurídica dos tributos em causa. E essa indefinição é um pouco tolerada, uma vez que permite, como disse o Dr. Sérgio Gonçalves Jucaba e tinha identificado o professor Guilherme Martins, quando estes tributos são muitas vezes considerados receitas de mercado, que não contam, ou melhor, que permitem a exclusão destas entidades do perímetro de consolidação em sede de contabilidade nacional. Ou seja, quando se fala em receita privada, não é receita privada, é receita de mercado na terminologia de contabilidade nacional em termos de regras Eurostat. Agora, relativamente à questão da tributação do financiamento em cascata das entidades, obviamente que aqui há um desafio de legitimação da própria entidade. A entidade reguladora só tem legitimidade quando ela consegue provar ao mercado que é eficiente a funcionar. E a eficiência no funcionamento desse mercado resulta dela não estar a impor aos seus regulados um custo excessivo perante os benefícios da regulação que lhes atribui. É esse o fundamento da atividade reguladora. Ou seja, como nós temos um movimento de privatização das funções estatais, na prática, e na prática há uma devolução destas funções ao mercado, obviamente que o Estado necessita de tutelar em termos de regulação e criar entidades reguladoras, mas pela sua função, elas não podem incrementar mais os padrões de ineficiência do que aquilo que provocam. Qual é o problema quando existe este financiamento em cascata? É que isso pode provar que aquilo que elas estão a tributar aos seus regulados é superior aos seus custos específicos de funcionamento
da sua própria função, porque têm reservas disponíveis para, em cascata, ir financiar outras entidades. Estamos a falar aqui, por exemplo, do caso da Autoridade da Concorrência, ou seja, obviamente que é uma questão de decisão política. Num modelo perfeito, a Autoridade da Concorrência devia ser financiada integralmente pelo Estado, porque a função de promoção da concorrência é algo que é uma função inerente do Estado. E que se aplica transversalmente a todos os setores e não unicamente aos setores regulados. Porquê? Porque a vertente da regulação é diferente da vertente da concorrência. Em tese, é desadequado que sejam só os setores regulados que estejam a financiar a entrada da concorrência, quando na prática não serão esses setores regulados os mais beneficiários da função da concorrência, porque a própria regulação promove a concorrência em termos que a Autoridade da Concorrência não se devia preocupar. Se em mercados regulados geram-se questões concorrenciais, isso quer dizer que a regulação está a fazer um mau trabalho. Ou seja, isso é uma questão. Mas mais importante que isso, logo, a Autoridade da Concorrência, em tese, devia ter um financiamento intrinsecamente público. Mas é uma questão de opção política. O sistema está sedimentado em Portugal. Nunca ninguém suscitou muito a questão, a não ser as próprias entidades reguladoras que veem a sua parte da massa patrimonial para... Reparem, registro, mas estava mais preocupado se fossem os regulados a criticar essa função. Mais importante que isto tudo é definir que outras taxas e outras contribuições são, ou melhor, a legitimação das outras taxas, nomeadamente as taxas por utilização de bens de domínio público, outras taxas, ou as outras contribuições que as entidades reguladoras são beneficiárias e que cada vez são mais. Aí sim é que pode haver um problema de legitimidade e de excessiva receita por parte da entidade reguladora. E as entidades reguladoras não podem ter receita excessiva, porque é o primeiro passo para ficarem sem ela. Porquê? Porque passado algum tempo vem uma portaria do Ministério das Finanças a retirar esse funcionário. Ou seja, quando existe esta situação, é um sintoma que a própria regulação e que o próprio financiamento de mercado da entidade reguladora está errado. E é um primeiro passo para a entidade reguladora tomar as medidas necessárias para equilibrar a sua função reditícia com a sua própria função. Porque, recordem, a função das entidades reguladoras não é angariar receita pública. Não é. Essa é a função do Estado e dos impostos. A função das entidades reguladoras é aumentar os padrões de eficiência dos mercados. Se não fazem isso e só começam a cobrar e são revistas como entidades de liquidação, de tributos e de paratributos, então o que é que nós vamos aparecer? Vamos aparecer com mais contribuições do setor energético, contribuições do setor alimentar, contribuições sobre tudo e mais alguma coisa, em que na prática, sobre a aparência da função regulatória, na prática está a criação de novos impostos que vão torpedear, isso sim, a função das entidades reguladoras no momento subsequente. E pronto, vou-me calar, mas isto foi para compensar um bocado de não ter feito a introdução inicial. Como disse, não fui moderador, fui mais extremista, e o intervalo, e para continuar a ser malévolo, são só 5 minutos.